His name is John C. Fala, meus queridos, vamos partir por mais um conteúdo sobre radiologia veterinária. Fique atento, não tem nada de difícil, mas é bem bacana que a gente tenha conhecimento aprofundado sobre o tema, certo? Então, partiu para a nossa aula de hoje. A gente vai fazer aqui uma radiografia do cotovelo do nosso animal. Para essa radiografia, você vai pegar o chassi, você vai centralizar a região de interesse certinho com as bolas. Observe que essa linha que está passando aqui no meio é a linha referente ao colimador, é a sombra que o colimador dá para que você possa centralizar o feixe primário de radiação ou outros como raio central. Onde que está o raio central, então? Nessa região de interesse aqui, o encontro dessas duas linhas representa então um raio central. Para isso aqui, você vai ter que observar o seguinte: o membro a ser radiografado, a região do cotovelo, não pode ter rotacional nem para o lado direito e muito menos para o lado esquerdo. Não quer essa rotação. Para corrigir essa rotação, você vai segurar aqui na parte inferior do animal, ali na parte do palmar do animal, ali nos dedinhos dele, e vai dar uma atração para que consiga fazer com que ele não fique em obliquidade. A imagem que queremos obter, então, com essa radiografia, é essa imagem representada aqui do lado. A gente consegue ver o úmero do animal, a articulação e todos os anexos que a gente fala, os achados radiográficos das tuberosidade óssea, do processo de articulação, a parte olecraniana do animal dentro da sua qualidade. E eu posso dizer para você que essa imagem está no padrão correto, porque ela obedece uma simetria regular entre as extremidades, né? E a parte olecraniana também está bem visível e a gente consegue pegar a articulação do cotovelo em um posicionamento que é chamado de crânio caudal. Por quê? Imagine então seu animalzinho andando de quatro patinhas, caminhando aí pela sua casa, e quando ele colocar essa patinha no chão, você vai ver que a parte anterior, que é a parte cranial, o raio central vai entrar nessa região e vai sair na parte posterior, chamada parte caudal. Logo, o nome do posicionamento vai ser crânio caudal. Esse outro posicionamento aqui do úmero é bem interessante. Por quê? Porque em toda regra de estudo radiográficos, você vai ter que pegar as duas articulações, não é isso? Então você vai pegar a articulação ali do úmero, com o encaixe do úmero ali, com a cintura, encaixe do úmero, como também ali a parte olecraniana e a parte do cotovelo. As duas articulações aparecendo, você consegue ver e avaliar a qualidade técnica dessa imagem através do trabeculado ósseo. A parte cortical do osso fica bem visível. Observe que tem uns pontos brancos aqui do lado que é chamado de cortical óssea. E é bem interessante. O que tem mais cinza aqui? A gente vai ter a parte mole, justamente aqui do animal, né? A parte aqui do tecido muscular, tecido adiposo. No nosso animalzinho, a gente tem esse posicionamento chamado de médio lateral. Por que médio lateral? Observe então a imagem do nosso modelo anatômico, nosso cãozinho. Ele está em decúbito. O membro está tracionado, observa que ele está entrando na região medial, ou seja, a região que fica mais próxima ali do ventre do animal e saindo do outro lado que é chamado de lateral, né? Então você tem um posicionamento aqui chamado de médio lateral para as patinhas dianteiras então do nosso animalzinho, tá certo? Partindo aqui para outros estudos radiográficos, que é bem interessante que a gente tenha entendimento. Por que eu te falo isso? Observe essa imagem, observe a segunda imagem e olha o que a gente vai encontrar. Nessa primeira imagem aqui, você terá que tomar cuidado em relação à obliquidade do animal. Claro que o animal não vai colocar a patinha aí e ficar esperando você radiografar. Você vai ter que dar um suporte para ele de tração. Esse suporte de tração, infelizmente, você não poderá colocar as mãos aqui na parte das falanges. Por quê? Porque vai acabar aparecendo na radiografia. Você vai colocar a sua mão aqui na região do cotovelo do animal, ali puxando para o úmero, e ali você fazer um giro para um lado e para o outro para encontrar
aqui a simetria, a regularidade, do jeito que você quer o posicionamento, sem obliquidade nenhuma. Observa outra coisa, que o raio central passa bem no centro, e nessa região de interesse a gente vai querer a articulação do carpo do animal. Então aqui nesse posicionamento a gente está vendo que a colimação está passando, então vai aparecer, além do carpo, vai aparecer também as falanges do animal, certo? Nessa outra radiografia a gente tem então uma tração dos dedinhos do animal. Então a gente vai ter aqui o segundo e o quinto dedo serão tracionados para o lado para que não tenha nenhuma sobreposição de imagem. Vamos dizer que a lesão desse animal se encontra-se aqui nos dedos medianos, né? Do terceiro ou quarto dedo. Então pode ser até que aqui seja no segundo ou no quinto dedo. Quando você faz essa tração, você consegue diminuir a sobreposição. Quando você compara uma imagem com a outra, você consegue entender que existe ali uma sobreposição da imagem, né? Tá aqui, olha, um dedinho aqui embaixo, escondido, o primeiro dedo aqui embaixo, escondido, primeira falange, e a gente consegue não sobrepor essa imagem, né? Não vai ficar escondida, não vai ficar aparecendo aqui para você os ossos carpais do animal e a articulação que faz parte ali do punho do nosso animal, né? Então os ossos carpais aqui do nosso animal. É um posicionamento muito tranquilo para fazer, precisa que você tenha uma habilidade um pouquinho. Você pode estar utilizando outros mecanismos, além de gases, ataduras, fios, qualquer outros que possa estar te auxiliando ali para que você consiga imobilizar e afastar lateralmente e medialmente os dedos ali para não sobrepor nenhuma imagem. Como consequência, a gente vai ter todas essas imagens aqui, poderá ter feitos, né? Aqui o foco é na região carpal do animal, aqui o foco na região das falanges, e aqui a gente tem as falanges com tração, né? Observe que bem aqui tem um aparecimento aqui do fio que foi colocado, tá? Da tração do animal para não sobrepor nenhuma imagem. Nessa outra imagem aqui está bem interessante, porque eu tenho a região tarsal do animal, o metatarsus e falanges planto-dorsais e dorso plantar. Como que se faz isso? Observa aqui que a patinha do animal traseira, aqui está a cauda do animal, a patinha traseira do animal, a região do tarso do animal, vai ser posicionado o raio central bem no meio, porque nós vamos focar agora aqui nessa articulação, na articulação tarsal. A gente vê então também aqui a parte traseira, então você tem uma colimação muito bem adequada e feito um posicionamento correto do tarso do animal para que tenha a primeira radiografia, que fica muito bom também. Na segunda imagem, o animal vai ficar posicionado em decúbito ventral, para que as patinhas aqui na parte plantar do animal, ela seja colocada para cima. Desse jeito eu tenho um posicionamento chamado de planto dorsal. Planto dorsal, por quê? Porque a parte plantar está para cima e a região dorsal está encostada com o chassi. Nessa outra imagem, eu tenho aqui da articulação, né, da patinha traseira do animal. Tem a parte ali da parte do tarso do animal, e aqui eu estou vendo aqui mais a articulação aqui de cima, né, que vai da articulação da tíbia e da fíbula com o fêmur do nosso animalzinho. Então o raio central bem posicionado, o raio central entrando bem no meio da articulação, uma colimação adequada, onde você tem que evitar, sinceramente, a obliquidade, porque senão acaba perdendo a qualidade dessa imagem. O que a gente quer então de imagem? A gente quer isso aqui que a gente está vendo agora. A gente tem aqui a região da articulação, o processo bem centralizada, o processo condilar aparecendo aqui sem nenhuma posição, a articulação tudo de boa, e aqui a gente tem as falanges aparecendo aqui sem nenhuma sobreposição. Claro que você poderia fazer também o posicionamento de estresse, onde você colocaria aqui um posicionador, né? Ou colocava um fio, ou colocava uma atadura, alguma coisa que puxasse, fizesse a tração desses membros para não sobrepor nenhuma articulação, nenhum posicionamento, nenhuma estrutura qual você quer visualizar, tá certo? Vou te mostrar aqui então sobre o posicionamento do animal. Vamos ver aqui nesse vídeo, que vai ser bem bacana para você. Você vai ter noção exata de como que você vai fazer para ter um bom posicionamento em relação às patinhas do nosso animal. Então vamos lá. Que você vai pegar seu animalzinho, você vai utilizar uma das suas mãos para fazer a rotação, segurando ali na parte mais superior.
A patinha do animal, ela não vai estar ali direcionada para você. Então você utiliza uma das suas mãos para que você consiga corrigir a obliquidade ali dos dedinhos do animal, né? Então você vai conseguir corrigir isso através dessa rotação que você faz com o braço. Observe muito bem a rotação, você coloca ali no melhor posicionamento. Quando você abre a colimação, é interessante que você feche bem a colimação, deixe ela bem centralizada, bem fechadinha. Por quê? Porque você fica longe dos raios principais, do feixe principal de radiação, e com isso você tem uma proteção radiológica para os membros de sua mão, né? Então você vai pegar ali, quando você consegue colimar, você vai fazer a obliquidade do membro sair, você coloca a patinha do animal bem paralelo ao filme, centralizando com a borda do filme que está aqui, você centraliza com a borda do filme, e isso vai gerar uma imagem de qualidade muito boa para você, certo? A região de interesse vai ser a região dos dígitos e um posicionamento adequado depois de corrigido a obliquidade do animal. O raio central vai entrar na região centralizada dos dígitos. Essa é a imagem que nós queremos, né? Assim que vai aparecer o posicionamento do osso palmar. Toda essa imagem aparecendo para você, então você vai poder avaliar aqui com qualidade, certo? Quando você for conferir, você vai conferir o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dedo. Você vai de fora, era a parte medial para a parte lateral. E por que eu estou te falando isso? Porque em alguns posicionamentos é interessante que você marque, porque se você fazer o médio lateral ou lateral medial, é interessante que você não se confunda na hora de revelar esse filme. Para que você possa fazer então o movimento de estresse, o que é o movimento de estresse? É quando você coloca uma estrutura, por exemplo, uma gaze, como está sendo colocada aí, e você vai estressar, você vai puxar para que não consiga sobrepor nenhuma imagem, claro, obedecendo aí o limite do seu animal por conta do desconforto que pode gerar se caso ele tenha alguma patologia, algum corpo estranho, isso poderá ocasionar um desconforto muito grande. Essa é a imagem que você vai ter. Você observa que os membros estão lateralizados e medial. Comparando com a outra imagem, você consegue avaliar muito bem o que foi feito, né, em relação à tração animal. Toda a parte óssea aparecendo e nenhuma situação sendo considerado como uma sobreposição de imagem. Aqui nessa parte, a região de interesse não vai ser mais os dígitos ali, a falange do nosso animal, vai ser ali a articulação do carpo do nosso pequenino. Então, para isso aí você toma um pouco mais de cuidado, porque a área de interesse, a área que vai ser colimada, o feixe de radiação principal poderá ficar muito próximo da sua mão. E isso você não quer que pegar a radiação do feixe principal, você quer evitar isso em relação à proteção radiológica. Então você poderá utilizar uma mão para segurar os dígitos do animal para fazer a tração. Por que você poderá segurar nessa? Porque a colimação não está pegando os dígitos. E com a outra mão você vai tirar a obliquidade do animal. O raio central centralizando no meio. Observe as bordas do filme ali que está bem legal. E você vai ter essa imagem radiográfica aqui do osso palmar do nosso animal ali. Observe que as falanges não estão aparecendo porque não estava dentro da colimação, mas a parte de interesse em si está muito bem posicionada, e isso facilita muito ao veterinário ou médico radiologista veterinário fazer o diagnóstico mais preciso. Você também tem o posicionamento lateral ou médio-lateral. Nesse caso aqui, a gente vai fazer um posicionamento médio-lateral. Para isso, é interessantíssimo que você sempre corrija a obliquidade do seu animal. E claro que vamos ter aí uma sobreposição dos dígitos. Claro, vai estar um paralelo ao outro. E o que vai acontecer? Vai ficar sobrepondo, né? Algumas estruturas vai ficar bem sobrepondo essa imagem. A mesma forma, utilize a sua mão para tirar a obliquidade. Preste atenção na colimação, porque a colimação bem feita, bem realizada, vai acabar protegendo você contra os feixes principais de radiação. As regras gerais são as mesmas. Centralize ali no seu filme radiográfico, na placa que você está utilizando, dependendo do setor que você trabalha, e pronto, centraliza que você vai ter esse posicionamento aqui
médio lateral de uma forma tranquila. As imagens, como eu te falei, os dígitos vão aparecer ali sobrepondo, não tem como evitar, mas vai poder avaliar sobre corpo estranho possível que o animal possa ter nessa região, tá certo? Para esse caso aqui, ele pode utilizar a gaze, né? Pode uma atadura, um pedaço de atadura, e para a falange lá você utiliza um esparadrapo, aonde você pregou ali grudou ali na unha do animal e conseguiu fazer a tração, né? Caso a área de interesse seja uma das áreas que poderá ficar sobreposta devido à estrutura óssea. Para você corrigir essa sobreposição, você também ali na hora de fazer a radiografia médio-lateral, poderá utilizar dessa técnica muito boa para ter um bom posicionamento e melhor ainda, para ter o diagnóstico mais preciso do animalzinho, né? O conforto do animal é primordial para que ele coopere com você, ele não fique agressivo. O dono do animal tem que também estar presente em muitos dos casos para fazer a contenção desse animal, estar ali passando segurança para o seu animalzinho. Caso não seja possível, o veterinário vai ter que fazer então aquela sedação, a sedação química, né? Ou por gás ou por outros meios. Mas a radiografia que a gente vai ter é essa radiografia onde você consegue ver os membros ali estendidos, não sobrepondo um ou outro, né? Em alguns momentos sobrepõe, e assim uma imagem de qualidade você faz no seu pequeno animal, tá certo? Esse foi o nosso conteúdo de hoje, espero que tenha gostado e vamos para o próximo vídeo. Um abraço.